Por favor, se puder ajudar o doutor Onésio na orientação da entrada. A professora Cristiane já está aqui conosco, diretora da Diepafro. Vários colegas, membros de comissões. Iniciaremos em instantes. E aí, enquanto o doutor Onésio não tá tentando entrar, e eu tô aqui de olho para incluí-lo na live, falando hoje, né, o NEAB, o UF, vem discutindo e pensando com bastante cuidado, né, em relação aos temas, às nossas conversas, né, que nós já nos acostumamos, né, com essas reflexões, com esses diálogos às quartas-feiras, às 18h30. E dentre tantas questões temáticas importantes, hoje nós vamos falar um pouco sobre as comissões de heteroidentificação da Universidade Federal de Uberlândia, mas pelo viés do Ministério Público Federal, né? De colocar um pouco nas reflexões do debate, as nossas aproximações, os nossos trabalhos, né? E como que estamos nos articulando em relação a essas questões. Só vamos resolver esse problema técnico para poder iniciar. O doutor Onésio está se organizando aí para tentar entrar. E para quem está entrando hoje, né, que não acompanhou outras conversas, né, dessas temáticas, dessas lives, conversando com o NEAB, todas, não sei se todas, mas a maioria delas ficam disponíveis, né, pelo IGTV do NEAB, ficam salvas, ficam disponíveis. São conversas bastante formativas, né, produtivas e enriquecedoras. Problema com áudio? Agora me ouvem, Liz? Estão me ouvindo? Ainda aguardando o doutor Onésio entrar aqui para começar. Ele está tentando. Liz, será que é o caso, por questão de tempo, né, para a gente não perder o tempo, que nós só temos 60 minutos, de encerrar e voltar novamente, para não perder aí parte da nossa conversa? Ou continuamos aqui esperando? Liz, Camila, eu tô conversando com o pessoal aqui que ajuda no suporte da live pra gente decidir juntos. Que aí a gente, se for o caso, eu peço para vocês, né, o pessoal que tá aqui acompanhando, que aguardem instantes, a gente... Ok, então, pessoal, eu vou pedir licença. O doutor Onésio entrou pelo... Deixa eu incluir ele aqui. Agora... Ele está se conectando. Agora foi. Vem cá, aqui. Empresta o celular. Só que agora eu não vou ter o áudio. O áudio tá ok, Onésio. O áudio tá ok? Tá, estamos te ouvindo. Pode posicionar a câmera. Ok. Ok? Posicionou a câmera, tudo? Isso, vertical. Perdão. No meu, simplesmente, não aparece a opção ao redor de clicar assistir a live ao vivo. Entendi.
Mas agora deu certo, tá tudo ok, tá tudo ótimo. Nós É, já temos aqui algumas pessoas conosco. Então, eu já vou começar as apresentações brevemente e já vou te passar a fala. Lembrando que nós temos pouco menos de 60 minutos, que é o tempo da live perfeito. pelo Instagram. Boa noite a todas e todos. Eu sou Jane, sou membro do NEAB UFO, né, também diretoria de estudos raciais. Estou na coordenação de ensino, né, dentro desse grupo. E também tenho uma experiência nas comissões de heteroidentificação. Atualmente estou como presidenta, né, da Comissão de Denúncias de Concurso Público. E hoje o nosso Conversando com o NEAB nos convida a refletir e discutir sobre a atuação do Ministério Público Federal, né, a atuação do Ministério em relação às comissões de heteroidentificação, né? E o nosso convidado para essa conversa de hoje é o Dr. Onésio Soares Amaral. Ele é procurador desse ministério, né, do Ministério Público Federal de Uberlândia, e ele tem grande experiência na área. E não é de hoje, né, doutor Onésio, que a gente tem uma aproximação tanto nos trabalhos com as comissões, quanto também nessa parte formativa, né, nos estudos, nos debates, nas pesquisas. Já faz um tempo que o doutor Onésio vem nos acompanhando, é um grande parceiro, né, nessa luta antirracista, e daí o convite para hoje a gente conversar sobre essas questões. Doutor Onésio, te passo a fala, né, nesse momento para abertura, e aí a gente vai conduzindo de acordo com as questões e com os participantes. Eu passo então para a sua fala inicial e desde já agradecendo imensamente seu aceite. Perfeito. Boa noite, Jane. Me ouve bem? Muito Né? bem. Boa noite a todos. É um prazer imenso. Vou ser mais econômico aqui nos cumprimentos, mas isso de modo algum não posso deixar de expressar o meu profundo respeito e admiração pelo trabalho do NEAB, não só da UFO, mas o trabalho do movimento negro em todo o Brasil, e principalmente a luta das comissões de heteroidentificação para implantar o sistema de cotas, né? Então, agradecer demais, mandar meus cumprimentos também. Vou pedir licença para citar nominalmente o professor Guimes, que tanto nos acompanhou nessa comissão anteriormente e continua acompanhando nos Está aqui trabalhos. conosco agora. Está aqui Está conosco. conosco? Tá. Ótimo. E no fórum criado pelo MP, com apoio da UFO, para um fórum de discussão das cotas étnico-raciais em geral. Né? Nós estamos iniciando esse processo com o objetivo de fortalecer as decisões das comissões de heteroidentificação, de um lado, e o segundo objetivo de avaliar a política de cotas, de um modo geral. Avaliação essa que deveria ser feita prioritariamente pelo MEC, mas por razões públicas e notórias, nós não podemos ficar aguardando que isso possa ocorrer ou não. Então, nós vamos cobrar de quem de direito, mas também vamos procurar agir, complementar, acompanhar, fazer, porque isso é algo que interessa a todos, né? Nós colocamos sempre a educação como algo libertador, a grande solução para todos os males. O em parte, mas problemas econômicos eu resolvo com a economia, problemas políticos eu resolvo com a política. Nesse ponto eu sou bem lumaniano, não para usar o conservadorismo do Luhmann, mas para entender os limites de cada sistema, sob pena de querer extrair algo que não pode ser dado por aquele sistema. Então, a educação é primordial, é fundamental. Ela tem um componente econômico fortíssimo, um componente social, de saúde, enfim. O indivíduo que é submetido a uma experiência educacional de qualidade e mesmo artística, que também é, de certa maneira, cultural, está incluída nessa questão da educação, e em especial nas universidades federais, nas universidades públicas, não só nas federais, mas nas públicas também, que o aluno também acaba tendo contato com projetos de pesquisa, de extensão, e com todo um ambiente cultural diferenciado. Realmente isso é uma experiência transformadora, né? E que vai, em vários casos, gerar essa inclusão bastante significativa desses alunos.
O nosso, então, só para comentar isso, de cara. E dizer, para aproveitar a mesma toada de ponto, eu fui professor da Universidade Federal de Goiás, com muito orgulho, de 2006 a 2009. E nesse período eu acompanhei, foi até os meus concursos, o meu concurso foi ligado a esse curso que iniciou lá, que foi a primeira turma especial de direito, já existia de agronomia, de outras áreas, mas de direito para beneficiário dos programas de reforma agrária. Então, era uma ação afirmativa, só que para um segmento, não para a questão étnico-racial. E aí nós tínhamos alunos que falavam, olha, eu nunca imaginei que eu fosse entrar aqui. Eu estudei o segundo grau andando a cavalo, 6, 8 quilômetros. Eu tive alunos, enfim, tanto ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, quanto a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, pequenos trabalhadores. Depois esse curso foi aberto até por exigência do MPF para quilombolas, sapezais, comunidades tradicionais. Existe a segunda turma lá, existem outras experiências, como na Estadual da Bahia. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, eu continuo acompanhando boa parte desses alunos, né? Então, assim, anos depois, alguns foram para a área acadêmica, vários foram para a advocacia, alguns para a área de concursos, outros militando nos sindicatos. A transformação social que a educação faz é visível, visível. Né? Então, são pessoas que talvez tinham alguma dificuldade ali inicial de formação, com português, etc., que não é nem o caso, muitas vezes, dos alunos de cota, porque o vestibular é tão difícil que, apesar de ter uma entrada especial e um pouco facilitada, o nível de exigência ainda é muito acima da média. E você percebe que depois, com o devido acompanhamento, aí são as políticas de permanência, né? Quando nós falamos em comissão de identificação, nós estamos pensando na política de acesso, em especial, mas por meio das políticas de permanência para corrigir algumas deficiências, e nós vemos que aí nós vamos construindo uma sociedade mais igual, dando mais chances e igualando as oportunidades, especialmente para aqueles grupos, no caso nosso do debate de hoje, étnico-raciais, que têm menos oportunidades. Né? No caso das cotas étnico-raciais, me perdoa, a gente fazer esse comentário antes de entrar na questão da comissão, só porque, assim, da comissão de heteroidentificação, é porque eu preciso dizer do pressuposto de existência dela. Talvez as pessoas tenham alguma dificuldade, né? Eu vou me permitir aqui citar minha avó, com quem eu estava conversando essa semana, falando da uma outra live que nós fizemos aqui, pela NPR, que a Jane participou comigo, e ela dizendo, olha, mas eu acho que isso divide muito as pessoas, etc. Minha avó, que era casada com um negro, que é o meu avô, né, já falecido. E acho que isso divide as pessoas, então ela tinha um posicionamento um tanto quanto contrário, etc. Só que o que ela não percebe, ou às vezes tem dificuldade de perceber, né, apesar de ser do coração muito bom, o que ela não percebe, que muitas vezes nós, da área do direito, não percebemos, ou de outras áreas, achamos que isso é divisionismo, é que, na verdade, nós tínhamos grupos que são historicamente alijados, historicamente oprimidos, para os quais, historicamente, são negados direitos, e isso é muito fácil de provar estatisticamente, porque quando você coloca todas as variáveis e isola apenas uma, no caso nosso, a cor, você vê que as discrepâncias são tamanhas que eu não consigo ter outra explicação. Né? A não ser que eu assumisse que as pessoas negras são necessariamente inferiores do ponto de vista intelectual ou de qualquer outro ponto de vista. O que não só não tem nenhuma prova científica, além de ser um racismo exacerbado, como, pelo contrário, nós percebemos as pessoas quando tem um mínimo de oportunidades, se desdobrando. Da mesma forma, as mulheres. As mulheres não são também menos capazes que os homens, mas assim como os negros, se elas não tiverem um currículo 3, 4, 5 vezes melhor, elas não levam a vaga. E isso é estatístico. Ninguém discrimina o negro, ninguém discrimina a mulher. Alguns discriminam, né? Mas, em geral, ninguém discrimina o negro na hora de contratar, ninguém contrata a mulher para pagar menos, a mulher branca, que eu estou dizendo. Mas, quando nós vamos olhar a estatística, a mulher branca ganha 70% do homem branco. O trabalhador negro, com a mesma qualificação, às vezes até um pouco melhor, ganha bem menos. E se for mulher negra, a média é de 42% do salário do homem branco, 70% da mulher branca. Então, você percebe que é um mecanismo. Então, apesar de que nós temos, dizem que tem a verdade, a mentira e a estatística, eu gosto de falar isso, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, essa questão de atacar estatísticas, atacar números,
querer fechar os olhos para a realidade ou para a política baseada em evidências, né, políticas públicas baseadas em dados, baseadas em evidências científicas, na verdade, uma forma de escamotear a discussão. Né? É uma forma de reforçar a questão do preconceito. Eu posso discutir os dados, eu posso discutir a metodologia, e aí eu faço gancho com o nosso tema de hoje específico, que é o controle administrativo e judicial das decisões da Comissão de Heteroidentificação. Por que eu tenho que ter comissão de heteroidentificação? Porque toda política pública precisa ser avaliada e precisa ser controlada. Eu preciso controlar as avaliações os impactos dela, então os efeitos, né, a permanência e a avaliação de egressos, mas eu preciso também permitir que eu não tenha fraudes ou que essa política atinja, no início, que é a questão da entrada, que as comissões de heteroidentificação cuidam, isso também é avaliação e controle de políticas públicas, eu preciso permitir que a entrada, o acesso a qualquer política pública, como agora o auxílio emergencial, depois eu vou ver se ele ajudou ou não ajudou as pessoas a se manterem no emprego, a passarem pela crise sem passar fome, por aí vai. Mas quando a política pública inicia pela porta de entrada, pelo acesso. E esse acesso ele precisa ser garantido, ele precisa se voltar para o público-alvo da política. O público-alvo da política é a população negra, porque, como nós dissemos, quando eu não quero trabalhar com achismo A, achismo B, ideologia A, ideologia B, não que toda técnica não esteja baseada em uma visão de mundo, mas quando nós nos baseamos em fatos, em evidências, eu posso ter versões alternativas, mas o fato, por definição histórica e filosófica, é um só. Né? Então, o fato histórico é que nós somos o último país a acabar com a escravidão formalmente, um dos últimos no mundo. Nós, quando fizemos isso, importamos mão de obra europeia ainda num processo de alijamento da população negra. E aí, em relação a negros e brancos, embora a estatística vá mostrar que mesmo para os brancos pobres, a diferença em relação aos negros é gigantesca, daí a cota ser étnico-racial e não só por classe social, por questão social, econômico-financeira, mas quando nós olhamos essas questões estatísticas também, nós observamos que a situação é desfavorável às populações negras, às comunidades negras. Isso também tem um histórico do processo de educação brasileiro, que foi voltado para a educação das elites, diferente da questão da ética protestante. Aí é um outro tema, a gente fugiria que é o assunto, mas há alguns vídeos hoje de fácil acesso na internet por pesquisadores bastante interessantes, até dizendo, olha, não é questão de ideologia A, de direita, de esquerda, de nada. Lá na época da coroa portuguesa fez sua opção. Nós vamos educar a elite. Aqui era proibido de produzir livros, né? Tinha proibição, etc. Tudo aquilo na época do Brasil colônia para Brasil império. Diferente da Europa, dos protestantes, que resolveram, nós vamos educar o povo até para ler as Bíblias. Né? Então, se justifica, essa é uma visão dessa diferença educacional nossa, que eu acho bem razoável, mas mais filosófica, e ela também explica boa parte dessas desigualdades, que hoje, por todo o racismo estrutural, por todo o nosso histórico de escravidão, continua ocorrendo, e essas desvantagens, essas desigualdades, elas são expressas ainda com mais força em relação à população negra. Então, houve uma política mínima de igualdade de oportunidades material, de correção dessas desigualdades na área educacional, né? E, a partir dessa política mínima, eu preciso fazer o controle do acesso, seja o controle administrativo, seja o controle judicial, tá certo? As decisões que a comissão elabora, ela é, na verdade, um ato administrativo. Isso vai ser importante do ponto de vista jurídico, essa natureza jurídica. Que decisão é essa? É um ato administrativo. Por isso eu falo controle administrativo, pela própria administração, autotutela, do controle desse ato administrativo, dessa decisão que homologa ou não a autodeclaração do candidato. E eu posso ter, como em qualquer outra matéria, né, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, embora o Poder Judiciário tenha que fazer a autolimitação, ele não entra em matéria política, ele não entra em matéria de preferências, ele não entra no mérito do ato administrativo, a não ser que eu tenha desvio de função. Então, enfim, mas posso ter o controle administrativo e posso ter o controle judicial. Nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Doutora Onésio, então já vamos nesse sentido, né, após essa questão de falar sobre o trabalho das comissões, eu vejo que é importante a gente pensar, né? Nós estamos aqui
falando sobre a questão do ingresso, como o senhor mesmo colocou, Sim. né, das diferentes entradas. Lembrando que na UFO nós temos diferentes comissões de ingresso: o ingresso na graduação, o ingresso na escola técnica, o ingresso na educação, na escola básica, né? E é sobre isso que a gente está falando, e aí eu gostaria que o senhor colocasse nesse sentido, né, a importância, e uma vez feito o controle administrativo por parte dessas comissões, como as possibilidades que temos, né, de caminhar juntos ao controle judicial, aí entrando, né, e pensando na atuação do MPF de Uberlândia, como que a gente vem fazendo essa aproximação, né? Quais as possibilidades e desafios relacionados a esse controle? Certo. Jane, se eu for esticando muito ou me perdendo, você vai cortando, Pode tá? deixar. Para a gente falar de todos temos os pontos. 23 minutos de 60, ok? Já temos, então ainda temos 40, 37. Isso. Tá. Vamos lá. Pessoal, o ingresso por meio das cotas, que é uma opção do candidato, ele não é obrigado, ele pode utilizar das cotas desde que preencha os requisitos, né, começa com a questão da autodeclaração. Mas como qualquer outro ato administrativo, que, de novo, aí a gente vê como o racismo, o professor Guimes também trabalha isso, me dá licença, professor, para estar citando aí, porque é interessante, esses mecanismos sutis pelos quais nós vamos minando políticas para grupos historicamente oprimidos. A autodeclaração ela é um ato particular que vai ser submetido à administração. Quando você vai no Detran e às vezes declara o endereço, você vai em repartição pública, tem muito formulário, geralmente de endereço, mas de outras informações também, até mais importantes, está lá assim, mas um mero endereço está lá. Declaro para os devidos fins sob as penas da lei. Às vezes está a lei. Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica, que é colocar uma informação falsa num documento, num papel verdadeiro. O papel não foi fraudado, mas eu vou lá e preencho aquele papel com informação falsa. Então, em qualquer outro ato administrativo, num ato penal, num ato de administração, preste atenção, a administração vê um açougue que a carne está estragada, ela vai lá e lacra de imediato, sem contraditório para defesa. O contraditório fica para depois. Por quê? Porque ela tem poder de autotutela. Ela vai lá e corrige, poder de controle. E nós entendemos que tem que ser assim. Eu não posso dar 15 dias e deixar lá a coisa estragada. E aí, o que acontece? A pessoa pode questionar aquele ato da administração, que tem esse poder todo. Aí o privado, sem querer colocar o privado abaixo da administração, mas o privado faz uma declaração e nós muitas vezes queremos dar a esta declaração um caráter quase sagrado, sacrossanto e absoluto. Não! Tecnicamente, em todas as outras áreas do direito é assim, a presunção é relativa. Não é iure et jure, não é de direito, não é plena, ela é relativa. Então, ela pode ser contraditada. É o primeiro ponto. Por isso que eu tenho que ter uma comissão para fazer a verificação de controle. E, na prática, nós temos visto o número de fraudes ou mesmo de enganos que, enganado ou não, rouba a vaga, retira a vaga de quem de direito. Então, mina a política pública, mina o direito de um terceiro, que muitas vezes não é preterido, não fica nem sabendo, mas é preterido e tem impactos gravíssimos na vida dele. Então, primeiro ponto, a presunção é relativa a um ato administrativo. Segundo, as comissões de heteroidentificação, e nós recebemos denúncia aqui no MPF em Uberlândia contra a comissão da UFO, e fomos analisar o procedimento. Além do procedimento ser bastante humanístico, regulamentado, procedimental, ter sido precedido de todo um processo de discussão, de amadurecimento, de verificação de como a coisa se dava em outros lugares. Então, foi feito com muito cuidado, né? Nós temos uma primeira comissão que julga e depois uma segunda comissão que avalia recurso administrativo em respeito à possibilidade contraditória. Antes era por unanimidade e hoje essa decisão ela é por maioria. E quando a UFO foi alterar esse critério, nós que vimos acompanhando, fomos conversar com a UFO. Primeiro, nós respeitamos a autonomia da universidade. A autonomia não é para fazer o que quiser, mas poderia ser por 2/3, 3/5, poderia ser por outra margem, que não maioria simples, ou não unanimidade. Então, nós fomos entender quais são as razões, e desde que as razões estejam dentro de uma margem de oportunidade de conveniência, não sejam absurdas, elas são válidas.
Só que atualmente nós chegamos à seguinte conclusão: nós que tínhamos dúvida se retiraria ou não a votação por unanimidade, que em Minas são 11 federais, 7 adotam comissões de heteroidentificação, são os últimos dados que eu tenho, apenas Viçosa, uma, adota unanimidade. E hoje eu entendo que a unanimidade seria inconstitucional, ilegal, porque desproporcional. Pessoal, as pessoas vão para a cadeia. Nós tínhamos um ex-governador em Minas Gerais que foi preso, está preso no quartel, não sei por quantos anos, por 2-1. E se o juiz de primeira instância tiver, que não é pior ou melhor do que o desembargador, mas tiver votado pela absolvição dele, se eu pegar os 4 votos, está 2-2, indúbio pro réu. No entanto, ele está cumprindo pena, e vai cumprir pena de vários anos. E todo dia alguém cumpre pena, alguém perde o patrimônio, valores elevados, tem um impacto na sua vida. Filhos, relações de família são decididas por maioria. Na Constituição, uma emenda constitucional, com toda a gravidade, ela é decidida por 3/5. O impeachment da presidente também não é decidido da presidente, do presidente Temer, do presidente Collor. Né? Nenhum desses processos, que são gravíssimos, e outra, tem uma forte conotação política, diferente das cotas, que tem uma análise da comissão, eminentemente técnica. Então, você tem um controle muito maior. E nem nesses processos que tem toda uma preocupação de preservação de equilíbrios, que não conta só a questão jurídica, mas também questões políticas, ainda assim a decisão não é por unanimidade. Então, na verdade, a exigência de unanimidade, e nós vamos pegar várias outras coisas, qualquer decisões administrativas, as mais diversas, né? Prisão em segunda instância, que está aí, o Supremo decide por 6-5, e por aí vai. Temas eminentemente mais graves, mas muito mais graves sob qualquer ponto de vista objetivo que você quiser analisar, do que a questão de uma vaga na universidade, se está correto ou não está correto, não são decididos por unanimidade. Não são decididos sequer por 2/3. São decididos por maioria simples, com um único votinho de diferença. Tá? Então, as questões de identidade são importantes? São, mas quem fica com a guarda do filho é muito mais importante. Né? Questões patrimoniais que podem arrasar um histórico de trabalho inteirinho também são decididos por um voto de diferença. Então, apesar da forma sutil, o que isso acaba demonstrando quando é para determinadas minorias, é o que nós dissemos em relação às mulheres brancas ou negras e mesmo aos homens negros. Eu tenho que ter 4-5 vezes o currículo melhor, porque senão eu não levo. Ou seja, aquele racismo institucional entranhado nas estruturas de poder que nós precisamos, né? Nós não podemos aceitar. Doutora Onés, sim. Nós temos uma pergunta aqui do Mauro Silva, que ele coloca o seguinte, ele faz um raciocínio e tudo mais, mas em suma, e é o que acontece na comissão de denúncias. O candidato, ele no momento que ele ingressou, ele se autodeclarou, né? E, de repente, se deparou com a questão da denúncia, né? E o que é muito questionado é que, naquela época, naquele edital, o que valia era a autodeclaração. E aí, ele questiona em relação a isso, né? E eu acabei, inclusive, de fazer uma discussão com os alunos da medicina que veio novamente essa questão. Você pode falar um pouco em relação a isso, por favor? Posso. O que acontece? Isso também toca em uma pergunta que está sendo feita, que é um ponto de contato. Quando as comissões não reconhecem, a reitoria isso, se quiser anula também, esse ato também. Tem uma certa ligação. Uhum. O que acontece? Alega-se que a questão da cor não é objetiva. Como eu tenho dito em outras ocasiões, todos os dias é o clássico assalto típico da área de atuação penal do MP estadual. Alguém numa moto ou a pé vai lá e assalta uma padaria, um açougue, uma farmácia e sai correndo. Como é que essa pessoa é julgada, condenada e presa? Às vezes eu tenho a câmera, às vezes eu pego ela com o produto do roubo, mas muitas vezes ela já jogou o produto do roubo, do furto fora, e eu reconheço pela cor dela, pela compleição física, pela cor da roupa, pela cor do carro, da moto, do veículo. Cor. Era marrom escuro, era branco, era preto, era azul escuro. Isso faz toda a diferença. Era prata, era cinza. E você tem essas dúvidas. Mas quando é para afirmar direitos, aí a cor é subjetiva, aí é uma questão dificílima de se entender. Tá certo? Então, vamos lá.
complicado, né? Assim, aí a gente vai percebendo a questão de racismo nas estruturas. Como ato administrativo, a reitoria está, sim, autorizada, o CEP, o Consune, qualquer outro órgão superior da administração, a entrar nesse mérito. Não sei se deveria, porque já passou por duas instâncias. A primeira decisão da comissão e a própria instância recursal da comissão. Todo mundo tem direito a duas instâncias, a contraditória, o duplo grau de jurisdição. Mas, então, eu vou ter 3, ter 4, senão eu vou mandar recurso hierárquico lá para o ministro da Educação. Será que isso é adequado? Por que eu não vou fazer isso com os concursos, né, públicos, com inscrição no concurso, com inscrição de concurso de professor, se não for aceito, com nota de prova, nota de revisão do vestibular, vai chegar no ministro. Então, duas instâncias é razoável. Nós temos também o direito à razoável duração do processo, direito fundamental lá da Constituição. E questões operacionais. Mas um ponto, quando eu digo da reitoria decidir, Jane, me perdoa, a pergunta, a primeira. A primeira é dos estudantes que são denunciados e que o critério era autodeclaração. Sim, é porque o ponto de ligação aqui é que isso não é subjetivo. E mais, o que foi alterado, quando a reitoria vai caçar esse ato ou qualquer outra pessoa, o que nós estamos aperfeiçoando são os mecanismos de controle, não o que é ser negro. O que é ser negro não alterou antes da comissão de identificação e depois. É a mesma coisa. E o que é universalmente reconhecido? E teve que ir no Supremo, e o Supremo bateu o martelo também. Cor da pele, formato da boca, do nariz, cabelo, olhos, o conjunto. Na verdade, esse conjunto. Pele, cabelo, nariz, cor da pele. Esse conjunto é que vai me dar as características e eu vou perceber as pessoas, inclusive, como não brancas. Porque, na verdade, como grupo dominante, aqui, por isso nós falávamos do preconceito lá no início, eu puxava esse assunto, o branco não se vê como raça ou como etnia. É como se ele não fosse raça ou etnia. Ele não é confrontado, ele não tem a condição étnica de branco dele confrontado quando chega nos espaços. Mesma coisa o homem. Ele não tem a condição dele de homem, né? Não mulher, de não... Então a gente fala o não homem, o não branco, e as pessoas são tratadas como brancas e como negras para fins de racismo. Eu nunca vi ninguém reclamar que alguém foi racista comigo porque eu fui tratado como pardo. Não há um tratamento especial. Olha, foi um ato racista contra mim porque eu sou pardo, ou me tratou como pardo. Você fala, não, me tratou de uma forma racista em razão da minha cor, negra. Então, o pardo, quando está lá, né, leia-se, negro, etnia, pardo e preto, cor, né? Branco é tanto etnia quanto cor, lá no critério do IBGE, que é o critério que está sendo adotado. O IBGE não precisa de aprimorar isso também. Essa é outra discussão que as comissões, o Fórum Nacional que nós estamos fazendo, precisam de pressionar o IBGE para melhorar isso, porque ele não faz o censo pensando nisso, mas tem uma correlação. Esses critérios não foram alterados. Então, quando o aluno está reclamando que, na verdade, agora ele não poderia passar por comissão, o que ele está dizendo é o seguinte: minha autodeclaração lá, a presunção é absoluta, ela não pode ser contestada e eu tenho direito adquirido a não controle. Prestem atenção, direito adquirido a não ter controle. O que eu não posso é alterar o conteúdo do que vai ser controlado, mas alterar a forma de controle. Então, antigamente, eu falava lá do eleitoral, isso foi julgado pelo Supremo na área eleitoral. A prestação de contas, você só pode comprar isso, isso e isso. Perfeito. Aí agora eu criei um mecanismo de computador, eu vou pegar as contas de 2 anos atrás e vou cruzar as notas fiscais pelo mecanismo de computador, pelo Big Data, para ver se as notas fiscais não são frias. Né? Aí a pessoa fala, não, mas não tinha esse modelo de cruzamento. Peraí, eu não alterei. Você poderia comprar tal material, tal material, tal material. E a nota tinha que ser verdadeira. Eu não estou alterando o que podia ser feito, a regra do jogo. Eu estou melhorando o mecanismo de controle. Então, na verdade, o que eu não poderia dizer assim, não, alterar o critério de fenótipo para genótipo ou qualquer outro. O critério é fenótipo. E mesmo o seguinte, após as decisões lá do Supremo, isso ficou extremamente bem assentado. Então, assim, mesmo depois daquilo, eu tenho que ter aquela decisão como pública. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? Ainda mais algo do Supremo que tem efeito vinculante. Hoje a gente fala da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, para dizer, eu não sabia. Ainda mais que é uma área de interesse direto do candidato. Havia todo um processo de discussão. O que nós percebemos, e a ministra Carmen Lúcia, quando era advogada e participava do conselho da OAB, hoje ministra Carmen Lúcia, ela votou para arquivar
a questão de cotas no Rio. Eu conversava com o advogado Renato, da Educafro, lá, e houve toda uma pressão de cursinho. E aqui eu já ouvi isso nas entrevistas que eu fiz. Os cursinhos orientavam, não vai lá e coloca como pardo. Vai lá, vai que cola. Não tem controle, como é que vai dar a declaração subjetiva? Nunca foi. Não tem nenhum ato jurídico de qualquer importância que se dê, que pouco importante ou muito importante, mesmo os extremamente importantes, que você diga que a presunção é absoluta. Rarissimamente, e nesses casos, ainda mais do particular. Então, ela pode ser checada. Se pergunta, então, mas se eu não estou alterando o critério, por que essa resistência com relação ao controle, que vai mais para a comissão de denúncia do que, talvez, para a comissão de ética-identificação? Isso mesmo, ou mesmo com a comissão de ética-identificação. A resistência é porque, com perdão da expressão, às vezes nós usamos algo no jurídico ou sociológico chamado princípio do tadinho. Não sabia, não sei o quê, que é o mesmo problema que a gente vê nos crimes de colarinho branco. Quando o criminoso mora numa área periférica, não pertence ao meu grupo étnico-social, nossos filhos não estudam na mesma escola, ele, o outro diferente, pode fazer. Ele pode ser perigoso. Como que o meu vizinho, o meu médico, o meu dentista, o meu advogado, que divide o clube comigo, né? São pesquisas da sociologia do direito, que bom pai de família, que tem um status social, pode fazer isso. A gente vê as questões de violência e abuso sexual contra criança e adolescente que não tem classe social, nem faixa etária econômica de renda. Então, aí a gente fica um pouco mais chocado, né? Então, como que ele pode fazer isso? Então, eu tenho 1000 dificuldades. Tráfico de drogas e pedofilia, nessa área das crianças, até que independente da classe social, o judiciário é muito firme e não permite, prorroga prisão, escuta telefônica, tudo. Quando nós falamos de crime de colarinho branco, de crimes contra o sistema financeiro nacional, aí, até porque a classe que atinge... Então, eu não gosto muito dessa visão estritamente, não é criminológica, só crítica do direito penal, porque nós temos que construir. Né? O direito penal tem que ser para todos, e não só para o andar de baixo, nem para o andar de cima, mas isso não elimina. Eu acho que tem até um problema aí nessa visão, mas sem fugir ao tema. Nós temos uma visão sociológica equivocada dessas questões. E mais o princípio do tadinho, porque eu vejo o aluno lá que estaria, em tese, perdendo a vaga, não está perdendo, ele fraudou. E não vejo outro aluno que foi alijado de plano, que é aquele aluno que ralou e que estudou. E outra coisa, a pessoa que faz o equívoco, para a gente não falar em fraude deliberada, como muitas vezes o é, na imensa maioria das vezes o é, porque é o que a literatura hoje... Tem uma literatura sobre isso, de lei de estudar. Isso não nos diz respeito. Diz sim, isso não é um problema da comunidade negra, não é um problema de todos nós. Aliás, 55% dos brasileiros são negros. A exploração das Minas Gerais e do estado da Bahia, nosso vizinho aqui, foi feita eminentemente por negros. Nós não tínhamos cota, ou não temos, aí, com a resistência da UFBA, com 80% de negros na cidade de Salvador, até o dia de ontem. Então, nós temos que avançar nessas pautas. Né? Mas doutora Onésio, nesse sentido... Só para complementar, o judiciário, como branco, muitas vezes não se vê confrontado. Então, não entende precisamente. Assim como a reitoria, quando caça as decisões. Qual é a postura? Não é se deixar o especialista tomar o seu lugar, mas é ouvir. É se colocar de verdade no lugar do outro para tomar a decisão. Porque aquela pessoa que fraudou as cotas, ela frauda 2 grupos de forma descarada. Ela retira de uma pessoa negra que tem todo um processo de inclusão mínimo que nós estamos tentando conseguir, depois de anos de escravidão, o último país, e de alijamento político, econômico e social da população negra. E o segundo ponto, aquele estudante branco, da mesma condição econômica dele, que está lá ralando, que às vezes não passou, que teve que fazer o segundo ano de cursinho, terceiro ano de cursinho, está insistindo, lutando, estudando no final de semana, ele concorre em desigualdade de condições com o estudante da mesma etnia e classe social. Então, isso é injusto duplamente. Então, nós temos que fazer análise desse ato, como qualquer outro ato administrativo. Não se justifica que isso não seja analisado. Dar uma presunção absoluta, exigir votação unânime e por aí vai, como se o conteúdo não fosse aferível em todas as outras áreas. A gente usa cor para um monte de outras questões.
Ok. O professor Adilson, aproveitando para mandar um abraço, né, agradecendo ele estar aqui conosco, ele coloca o seguinte, que há casos em que os candidatos ou denunciados que têm autodeclaração indeferida exigem danos morais. Eu acho que entra já nesses seus últimos comentários, Sim. né? Ô, gente, presta atenção. Teve um cara da Lava Jato, eu não quero politizar, a Lava Jato talvez seja ruim, mas um senhor da Lava Jato que foi condenado pelo Moro em primeira instância, absolvido na segunda. A Lava Jato foi feita pela minha instituição, conta com o meu apoio. Não é que ela não tenha erros. Nesse intervalo de tempo, ele separou da família. A mulher dele separou dele. Não cabe indenização. No penal, você sofre, às vezes, anos, gestores públicos processados, depois você prova. Se não é um caso de erro judiciário grave, como eu estou falando da escola de base, o simples fato de alguém entrar contra mim, a não ser que seja de má fé, o promotor está de má fé, a UF está de má fé, mas a UF não está de má fé, ela está fazendo só, ou as universidades, elas estão fazendo só o trabalho deles. Então, é totalmente descabido, e essa ação por dano moral, ela pode, deve ser entendida como uma espécie de constrangimento. Na prática, talvez seria difícil fazer o dano reverso e condenar o autor da ação em dano moral. Mas, na verdade, isso é uma tentativa clara de intimidação. Porque se toda vez que a administração indefere um pedido, lá no INSS da minha aposentadoria, ou da minha deficiência física, você não é deficiente, essa deficiência aqui não é suficiente para o concurso, e tantas outras, eu entendesse que tinha dano moral, pelo amor de Deus, a gente não fazia outra coisa. Então, o judiciário nunca entende isso. E não entende com relação às cotas. Mas será que vai passar a entender? Aí a gente vê a questão do racismo de novo para o povo negro, para a questão da mulher. Aí é sempre tudo um não. Um liberal autêntico, e o judiciário, o Ministério Público, o sistema de justiça, né, a OAB, a Defensoria, ele é feito, composto minimamente, em sua grande maioria, mas com formação mínima, de liberais autênticos. O que é liberais autênticos? Iluminismo, Estado de Direito, contra o absolutismo, contra as pessoas serem definidas seus direitos e deveres por local de nascimento, por castas, como era na Idade Média. Todos nascem livres e iguais, né? Descartes, Kant, Revolução Francesa. Então, esse Estado de Direito, onde é governo das leis e não dos homens, não da vontade lá do soberano, né? Esse Estado de Direito, ele tem que ser, suas políticas públicas, seus julgamentos baseados em fatos. E as estatísticas, os estudos mostram escancaradamente a discrepância com relação a essa população. Então, eu não posso ter um tratamento, já tem uma regra lá dos romanos, né? Quando eu sou liberal autêntico, eu quero acertar e fazer o direito, que diz, olha, onde eu tenho a mesma razão de ser, eu tenho que ter a mesma razão de decidir. Então, por que para outros casos, eu disse aí das ações penais, que é um karma para quem está nos processos administrativos, né? E uma série de outros que ameaçam ali a vida, a tranquilidade das pessoas. Ao final, eu não entro com dano moral, salvo se tem um dolo específico de má-fé naquela ação, como crime, até de denunciação caluniosa. Mas se não tem isso, não cabe dano moral. Então, não pode caber aqui também. Isso, na verdade, é uma tentativa de intimidação e tentativa evidente e grosseira, que tem que ser repelida fortemente. Todo mundo tem direito de pleitear seus direitos e o que quiser, mas isso é tipicamente abusivo. O que a gente vê são alunos entrarem nas salas das comissões, as comissões serem compostas, às vezes tem pessoas brancas também, mas muitas vezes são só pardas e negros, ou só negros, negros, pretos, e o aluno dizer assim, ué, mas não tem nenhum branco aqui? Aí a comissão pergunta, né? Mas o senhor não está se sentindo identificado com os julgadores, né? O senhor não tem identificação? O senhor quer ser julgado por pessoas diferentes do senhor? O senhor não é negro? O senhor não é pardo? Pardo, negro. Pardo, cor, etnia negra. Por que o senhor não está se sentindo de ser julgado por iguais? Ser julgado por iguais é tão importante que o júri é constitucional. No crime mais grave que tem, que é contra a vida, a sociedade entendeu, e há muito, vamos ser julgados por iguais, pelo homem comum, por nós mesmos, nesse crime tão grave, para poder preservar o senso de justiça. Aí, na comissão, eu não posso ser julgado. O julgamento dos iguais, ou dos supostamente iguais, me agride profundamente a ponto de eu ter um dano moral. Observação, eu ainda tenho uma segunda comissão, no caso da UF, com cinco outras pessoas que avaliam a decisão das primeiras três e confirmam ou não. Então, pelo amor de Deus, né? Um pouco, perdão da expressão, mais ética na demagogia. Não dá.
Ok, doutor Onésio, nosso tempo, que agora nós temos menos de 15 minutos, o Mauro, ele coloca uma questão também bastante interessante, e ele pergunta por que que os alunos conseguem retorno à universidade por meio de ação judicial, que hoje é um dos grandes impasses que nós sofremos, né, em relação às Mauro, decisões da eu vou universidade. tentar fazer mais ping-pong agora, mas é aquilo que eu já respondi. Tem uma questão sociológica, mas eu acho também que a gente precisa levar dados. A maioria dos juízes saem, ainda mais na área federal, né, porque a gente está falando principalmente de universidades federais, então são juízes federais, saem da sua região, saem da sua casa para assumir um concurso difícil, batalham muito. Há muito tempo, nem é o melhor concurso do ponto de vista da remuneração, mas das obrigações, do peso, é terrível. Então, a pessoa que está lá, ela chega e continua com muito idealismo. Não quer dizer que acerte sempre, mas tem muito idealismo ali por trás. Quer só acertar, quer fazer o bem, quer fazer justiça. E no processo político deteriorado, não é de hoje, é de anos. Talvez seja até o meu caso. As pessoas, ao invés de mirarem para fazer o bem comum lá na política, como dizia Aristóteles, elas miram hoje o sistema de justiça. Eu vou para lá que eu vou julgar correto. Eu vou para o Ministério Público que eu vou poder trabalhar pelo social, trabalhar pelo bem. Olha só que coisa, ainda vou ser remunerado para isso, né? Assim como os professores, quando vêm para a universidade, eu quero melhorar a educação, eu quero formar pessoas melhores do que eu, para que nós tenhamos uma outra sociedade. Então, se a gente parte dessa ideia, e os juízes e os promotores, procuradores, né, sistema de justiça como um todo, tem essa visão lá do Estado de Direito, do iluminismo, no mínimo, para não entrar aqui em ideologias políticas A ou B, em sua grande maioria, o que eles vão entender? Dados empíricos. Eles vão entender argumentos lógicos, jurídicos. Então, acho que às vezes falta a questão de. Há uma abertura, mas o tema é difícil, tem muitas questões. E ele não vivencia isso na pele dele, na sua grande maioria, porque ele não é confrontado como não branco, ele não é confrontado como mulher, porque a maioria do judiciário ainda é, apesar do avanço feminino, mas isso não é um confronto diário ali. Então, é preciso mostrar. Eu acho que fazer um processo educativo de sensibilização. Nós vamos avançar muito, porque as pessoas que estão lá, claro, e para isso sempre vai ter recurso, né? E o Supremo já bateu o martelo de qual tem que ser a decisão final. Não em cada caso concreto, mas que pode cotas, que pode comissão de identificação, que toda política pública precisa de controle, mas nós precisamos, falei que ia ser ping-pong, estou enrolando. Nós precisamos de ter essa abertura para o convencimento. A maioria está aberta a ser convencida. A gente precisa mostrar os dados, mostrar os argumentos, mostrar como, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui. Nem impeachment é por unanimidade. Emenda constitucional, que é seríssimo, tem todo cláusula pétrea. Não, a forma da emenda, né? Não é por unanimidade. Aí eu quero unanimidade. Então, quando a gente vai mostrando isso, as pessoas que não são contra nós, para usar Paulo Apóstolo, são a nosso favor. Eles vão lá e se convencem do contrário. Se não se convencer, paciência, pressão social, recurso, controle social, para isso que numa sociedade política também existe, numa sociedade, desculpa, democrática, existem os aspectos políticos de pressão também para mostrar, olha, infelizmente, essas decisões estão completamente equivocadas e elas não cumprem a diretriz constitucional. Mas a imensa maioria do judiciário, isso é importante, então, perdão de esticar, é o seguinte: se você mostra com dados empíricos, se você mostra com argumentos lógicos, se você mostra com analogias pertinentes, e essa é a nossa profissão de fé aqui em Uberlândia, estamos avançando nisso, o juiz ou os decisores, as comissões, a reitoria, né, o Consune, eles mudam de postura, mudam de decisão, porque não são contra. Então, eu tenho que manter o meu ideal de igualdade, o meu ideal de respeito, o meu ideal de justiça. Se eu estou vendo que a minha prática, a minha conduta, o meu procedimento na prática, não por mau caratismo, né, não está levando ao meu resultado, eu não tenho que mudar de ideal, eu tenho que mudar de procedimento, de postura, de prática, de raciocínio, para atingir aquele objetivo e me manter coerente com esse mundo das ideias. A imensa maioria aceita isso. Nós temos que partir desse pressuposto de boa fé. É isso que eu vejo, né? E o próprio processo de convencimento pessoal também, meu, que é um exemplo disso, que lá com os meus alunos era a favor da cota social, não era contra a cota racial, mas achava que não era mais adequada, e ele me convenceu em 2 minutos mostrando os dados do IBGE. Quando eu cruzo todos os elementos e altero apenas a variável cor, a diferença de desvantagem para a comunidade negra, para os negros, chegava a 40%. Era no mínimo de 15%, em qualquer quesito que ele pegou. A PNAD, pegou
o IBGE, Censo das Famílias, enfim. Então, ficava evidente que o recorte cor fazia toda a diferença. Quando você mostra isso, quem não é contra, não, eu sou contra porque eu sou contra. Eu sou contra porque eu sou racista, eu sou contra. Não, o que você vai fazer? Mudar de lado. Ou melhor, manter seu lado, manter o lado da justiça, vai mudar de postura, vai mudar de prática, vai mudar de forma de pensar. E vai continuar coerente consigo mesmo. Essa é a nossa crença. Doutor Onésio, temos agora aproximadamente 8 minutos para finalizar e cai, viu? A conexão são 60 minutos e a gente está quase, mas eu quando estiver perto eu aviso novamente. Mas nesses minutos finais, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o nosso fórum, né? Esse fórum nacional, contextualizar um pouco essa iniciativa, que é bastante interessante, né, em defesa e avaliação às cotas sociais, que contasse um pouco para a gente em relação a esse trabalho. Tá. Pessoal, assim como a questão, perdão sem fugir do tema, mas assim como a questão da mulher está bem mais assentada hoje, a questão dos deficientes físicos, né, ou não só cadeirantes, né, mas os portadores de necessidades especiais em geral, com a luta antimanicomial, recebeu uma diferença, uma percepção mais sensível da sociedade. A questão enfim, tantas outras me fugiu agora. Mas, inclusive, com regramentos legais. A questão racial, ela precisa ser melhor percebida. Ou seja, não é só um processo jurídico que nós vamos resolver com canetada. Nós precisamos fazer, isso que eu estou querendo dizer, né? Que é o nosso fórum, que é a pergunta da Jana. Nós precisamos de resolver, vai dizer Carlos Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Eu acredito, como já dizem outros filósofos aí, outros não, que eu não sou filósofo, né? Sou só um curioso da filosofia, mas eu acredito em repressão e educação. Educação e repressão. Então, você dá a oportunidade, você educa, você trabalha, e você quer, mas você quer continuar sendo racista, você pode continuar para você, que nós não estamos na Idade Média, não tem como eu querer sua alma e queimar você no caldeirão, como era feito. Mas o seu comportamento externo, esse você tem que respeitar, você tem que cumprir. O comportamento externo, num Estado democrático, ele tem que ser conforme a lei, conforme a Constituição, e respeitando os princípios de igualdade e diversidade. Então, resultado. Mas isso eu não vou conseguir só com lei, só com chibata. Eu preciso também de um processo político-pedagógico de convencimento e de avançar nas boas práticas administrativas. Então, nós tivemos várias lives com pessoas do fórum e outras lives aí de política de cotas na pós-graduação, políticas de cotas para os alunos que ingressam na graduação, né? Políticas de cotas nos concursos públicos, cotas étnico-raciais. Nas outras, a gente avançou um pouquinho mais já. Precisa de avançar muito também, mas... Então, a ideia do fórum é o quê? É percebendo que nós não vamos mudar o mundo só com canetada, embora a canetada seja importante, as ações de fiscalização, não só a canetada promocional, como a da lei, que abriu as portas e gerou tudo que nós temos, mas a canetada repressiva. Mas é preciso também disputar, você poético aqui, mentes e corações. E como é que nós fazemos isso? Não é com discurso ideológico, é com prática. Quando você vê, dizem que revolução é quando o extraordinário se torna cotidiano. Quando a gente vê, por exemplo, ainda com todos os problemas em relação à mulher, né, Jane? A mulher negra, como você sempre se identifica mais ainda, mas a Jane é a nossa presidente da Comissão de Heteroidentificação, né? Nós temos muitas mulheres no ambiente universitário, infelizmente ainda poucas em cargos de poder, mas aquilo é impensável. Então, assim, aqui, para falar da nossa própria região, nós temos a nova reitora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, se eu não me engano, a professora Débora, né, que é mulher. Então, quando essas coisas... Isso já não assusta mais. Então, quando esse extraordinário se torna cotidiano, que é a questão que as universidades... Eu sou aluno da Federal de Minas Gerais, e fui professor da Federal de Goiás. E acompanho aqui muito a UF e outras federais, e continuo acompanhando a Federal de Goiás, que entrou no meu coração com a turma da inclusão da reforma agrária. Mudou a cor da universidade, mudou a diversidade, mudou os embates, aumentou a qualidade. A gente fala do mundo mais real. A gente não tem mais lá, até as empresas já perceberam isso, né? Eu não preciso ter um conselho de administração da empresa com 12 ou com 7 homens brancos de meia idade, heterossexuais, com boa condição de vida. Eu preciso de diversidade, porque isso agrega de todos os pontos de vista, moral, econômico, lucrativo. Então,
a ideia do fórum é que nós possamos melhorar. Não tem comissões de heteroidentificação em todas as universidades. Por que não? Algumas ainda não. Algumas querem adotar unanimidade. Nem para emenda constitucional. Então, há espaços para avanço. Porque a pós-graduação. Pós-graduações de excelência, nível 5, 6 e até 7, nível internacional na CAPES, adotam as cotas. Tradicionalíssimas. Têm adotado. Porque algumas outras ficam tão ferrenhas. Então, nós temos que fazer esse embate, esse processo de convencimento, mentes e corações com os nossos colegas, mas com resultados práticos. Mostrando que, ó, estou ganhando nível CAPES, estou mantendo a nota na CAPES e não alterou em nada a meritocracia. Pelo contrário, agora nós falamos de uma sociedade mais real. Nós temos o ganho da diversidade. E se assim não é, por que você não vai admitir? Por racismo? Não vai sobrar outra explicação. Então, a ideia do fórum é buscar esse trabalho, reunir essa documentação e fazer a avaliação de políticas públicas, que nós temos que parar. Estou aqui preocupadíssimo com o tempo, mas de trabalhar no achismo. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Vamos ser minimamente profissionais. Fazer a avaliação das cotas. Primeira função do MEC, cobra, mas vamos fazer a nossa, da nossa universidade, da nossa região, que a gente conseguir, dos egressos, da pós-graduação. Tem muito para a gente avançar administrativamente. Tem convite aqui para você, doutor Onésio, de integrar a Associação de Egressos da UFG. Eu estou lendo aqui na tela para mim. Jane, acho que tem pedido para a última consideração o tempo. Vamos lá, encerrei. Ok. Não, eu vou fazer o seguinte, para te deixar mais à vontade, desde já eu já vou agradecer mais uma vez, né, sua disponibilidade. Eu acho que esse é uma conversa entre várias, né? E já te passo as palavras para finalizar, porque... Tempo. Quase que 1 minuto. 1 minuto e meio. Pessoal, então, primeira coisa, né? Vidas negras importam. A vida de todos importa. Isso não é divisionismo. Só que nós, brancos, não somos confrontados diariamente pela nossa cor da pele. Nós, homens, não somos confrontados. Nós, heterossexuais, não somos confrontados pela nossa condição. Os negros não só são, como muitas vezes apanham, perdem a vida, sofrem violência física. Todo dia o noticiário mostra isso. Não é isso? Com abusos da polícia e etc., e cenas de racismo. Nós ficamos trancados em condomínios fechados, vivendo numa sociedade esquizofrênica e com, enfim, virando feudos novamente, não podendo ocupar os espaços públicos. Não é porque nós somos uma sociedade pobre. Pobre a Índia é. É porque nós, junto com a Colômbia, somos uma das sociedades mais desiguais do mundo. E essa desigualdade tem cor e ela é voltada para um grupo específico, que é maioria da nossa população, e isso já é um sinal ótimo, porque as pessoas sequer se assumiam tal o preconceito que elas sofriam e a condição que elas sofriam. Então, nós precisamos de melhorar esses aspectos, e o que se pede é igualdade de oportunidades, igualdade real de oportunidades. 30 segundos. As cotas objetivam isso. O fórum nosso, daí com grande apoio e coordenação da Jane, na ajuda nossa da organização, é uma tentativa de todos os pesquisadores, das comissões que já existem, de chamar, principalmente a universidade, que é um espaço de transformação na vida de todo mundo.